Olá, meus amiguinhos do sétimo ano. E aí, como é que vocês estão? Vou fazer esse videozinho explicando um pouquinho a matéria que vai cair na recuperação semestral de vocês, tá bom? Preste atenção. Preste atenção nessa aulazinha e na outra que eu fiz sobre verdadeiro e falso, que ó, vocês vão tirar notas boas, tá bom? Mas antes vamos ler um versículo da Bíblia para fazer uma oraçãozinha. Tá bom? Você sabe que isso aqui faz parte da nossa vida, não é isso? Ó, o Salmo 37, versículo 3, 4 e 5 diz: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O que é que você quer mais na vida? Certo? Confia no Senhor e o restante é com Ele. Que Deus abençoe você, sua família, tá bom? Vamos fazer uma oração agora? Fecha o olho aí. Querido Pai amado, gratos somos a Ti, ó Deus, porque de maneira maravilhosa tem nos conservado a vida. Vem nos abençoar, abençoa nossas famílias também, em nome de Jesus. Amém. Ok, ouviu um amém aí? Eita, tá lembrado disso? Muito bem, meus amiguinhos. Deixa eu abrir aqui, olha... Deixa eu ver quais os assuntos que nós vamos estudar, para deixar bem claro para vocês. Sétimo ano, o primeiro bimestre vamos estudar aspectos territoriais e cartográficos do Brasil, aquele primeiro assunto, certo? O primeiro livro. E quadro natural e socioambiental do Brasil 1, capítulo 1 e 2 do livro 1. E no segundo bimestre, estudos demográficos do Brasil e espaço urbano, que é esse último que a gente fez a prova agora, tá bom? Então, tá bem fresco na mente de vocês. Vou repassar para vocês, devagarinho, tá bom? Para que você fique gravado na memória de vocês. E depois tem um outro vídeo fazendo verdadeiro e falso para ajudar vocês também a fixar na mente. Se tiver dúvida, para o vídeo, volta o vídeo, certo? Anota, tá bom? Vamos começar? Deixa eu ver aqui, certo? Olha só aqui, primeiro nós estamos vendo aqui o aspecto territorial e cartográfico do Brasil. Primeiro mostra como é que foi a formação do Brasil. Vou mostrar para vocês no livro, vocês irem acompanhando. Tá certo? Como foi a formação territorial do Brasil. Sabe que no início era apenas um pedacinho do território, que é chamado Tratado de Tordesilhas. E foi ampliando com guerras, não é? E tudo mais. Aqui no sul mesmo teve guerra com o Uruguai, com o Paraguai, aumentava território, diminuía território. O Uruguai já fez parte do Brasil, agora não faz mais. E o último território a fazer parte do Brasil foi o Acre, que foi comprado da Bolívia, né? E agora, até que finalmente chegamos aqui ao território brasileiro em 1943, e a divisão em 1990, com todos os estados, com 26 estados e um território, que é a nossa capital, Brasília, ok? O Brasil é um dos maiores países do mundo, é o quinto maior em território, perde para a Rússia, Canadá, China, Estados Unidos e depois vem Brasil. Tá bom, meus amores? Vamos continuar aqui. Nós temos limites de fronteiras terrestres, que é o exército que toma conta, não é mais de 15 mil quilômetros de exército, não dá para tomar conta direito. Por isso que entra drogas no Brasil, né, a dificuldade de fiscalização e tudo mais, mas tenta, tá certo? Temos as fronteiras marítimas, certo? Que o Brasil tem como território seu até 200 milhas submarinas do mar, mais ou menos 300 e poucos quilômetros, pertence ao Brasil. Tem esse limite também que a Marinha toma conta. E o nosso espaço aéreo, que é a aeronáutica. Veja aqui, ó, o Brasil, ele tem aqui, ó, um território tão grande, veja só aqui, ó. É tão grande o Brasil na América do Sul que ele faz fronteira com quase todos os países da América do Sul. Menos dois. Quais são? Quem sabe? Quem lembra? Isso, o Chile e o Equador. Certo? Só esses dois não faz fronteira direta. Indireta. Depois. Certo? Só o Chile e o Equador. Muito bem. Ok, continuando aqui, nós temos os pontos extremos do Brasil. Ok, ao norte temos nascente do rio Ailã, ao sul Arroio Chuí, ao oeste nascente do rio Moa e ao leste, que é bem pertinho da gente aqui na Paraíba,
que é o ponto mais extremo do Brasil no continente, que é a Ponta dos Seixas. Ok? Muito bem, então são os pontos extremos do Brasil. E nós temos também aqui no Brasil a questão do fuso horário, né? O Brasil é muito grande no sentido leste-oeste, tá certo? Por isso que o Brasil foi dividido em 4 fusos horários. Ó, o primeiro fuso horário é o das ilhas, tá certo? Que lá Fernando de Noronha, de São Paulo e São Pedro, primeiro fuso horário. Depois o segundo fuso horário, que é a hora de Brasília, quando está a maior parte do Brasil, certo? Então, desde o Rio Grande do Sul até o Pará, então Pernambuco, tudo faz parte da hora de Brasília, que é o segundo fuso horário, chamado hora de Brasília. Caruaru, Recife faz parte desse segundo fuso horário. Ok? Depois vem o terceiro, que é a maior parte da Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso do Sul. É o terceiro fuso horário. E o quarto, que é lá no oeste do Brasil, é o estado do Acre e um pedacinho do Amazonas. O estado do Amazonas, tá bom? O quarto fuso horário, o Acre e um pedacinho do Amazonas. Então, o Brasil é muito grande mesmo, em todos os sentidos, norte, sul, leste, oeste, e por isso tem 4 fusos horários. Claro que não chega nem perto da Rússia, que são 13 fusos horários. Já pensou? Porque é muito extenso no sentido do leste e oeste. Muito bem, continuando aqui, nós temos horário de verão, por quê? Para economizar energia, não é? Só por isso, temos horário de verão. Mas não está acontecendo mais, a porcentagem é muito pouca. O governo atual resolveu abolir. Muito bem. E vamos agora para o quadro natural e socioambiental do Brasil 1. Ver um pouquinho da estrutura geológica do Brasil. É composta de quê? Tá certo? Como é que é o relevo do Brasil? Então são vários tipos de relevo. Né? Planalto, planície, depressão. Depressão absoluta, aquela que é abaixo do nível do mar. Relativa, que é acima do nível do mar. Certo? E nós temos aqui um quadro na página 23. Vocês podem ver na página 23. Os tipos básicos de relevo do Brasil. Certo? Inclusive Caruaru está aqui no 10, no Planalto da Borborema, já pensou? Por isso que nós são altas, né? Certo? Vivemos em Planalto. E lá no litoral, próximo ao Oceano Atlântico, é a planície litorânea. A planície litorânea do Amazonas são as principais. Planície do Pantanal são as planícies principais conhecidas nossas. Ok? Muito bem. Então, depois vem a questão da hidrografia nesse assunto. São as bacias hidrográficas, os rios principais do Brasil. O principal é o rio Amazonas, a principal bacia é a do Amazonas, que é a maior do Brasil e do mundo, certo? E o rio Amazonas é tão grande que tem 3 nomes. O Caiali, lá no Peru, onde ele nasce. Entra no Brasil com o nome de Rio Solimões. Depois, quando recebe as águas do Rio Negro, vai ser chamado de Amazonas. E é a maior bacia hidrográfica do mundo. Mas tem outras bacias hidrográficas importantes, aqui a do Paraná, que é a que mais produz energia, e outras bacias do Tocantins, bacias do Atlântico Leste, do Paraná, que eu já falei, do Parnaíba, e a nossa bacia hidrográfica mais importante aqui no Nordeste, que é a bacia do São Francisco, que parte dela é navegável, parte dela não é navegável, né? O Rio de Planalto, o Rio de Planície, certo? Melhor, o Rio de Planalto, né? Tem a parte dele que é boa para a navegação, mas depois começam as hidrelétricas, as cachoeiras e tudo mais, então perde essa qualidade de navegação. Muito bem. Outra bacia importante do Paraguai, do Uruguai, tudo isso fica lá no sul do Brasil, com rios importantes. Também outra coisa vale falar da hidrografia também é o aquífero, que é aquela água que, né, que tem no subsolo. Nós temos 2 importantes aqui no Brasil. O aquífero Guarani, certo? Que fica lá na região sudeste, sul e parte da Argentina, Paraguai e Uruguai. Muita água no subsolo, né? Reservatório de água doce. E Alter do Chão, que é aqui no norte, que bastante daria para abastecer o mundo durante muitos anos, tá bom? São 2 importantes para o Brasil. Então, basicamente é isso. E o nosso rio Pujuca, né? Fala um pouquinho dele, faz parte da hidrografia, né? Que é um rio temporário, que só tem água quando chove. Um outro momento só tem poluição, principalmente esgoto doméstico, não é? A principal poluição dele é o esgoto doméstico, tem lixo, mas a principal é o esgoto doméstico, aquela água preta dele, tá certo? Então, basicamente é isso. Ok, meus amigos, e agora
Os outros dois assuntos que vamos estudar é a dinâmica populacional, o estudo da população, que nós estudamos ultimamente agora para a prova, tá bom? Então observamos aqui nesse estudo demográfico do Brasil, a partir da página 14, primeiro vem falando sobre a miscigenação brasileira, a origem do povo brasileiro, né? Primeiro o branco com o índio, depois teve que trazer o negro africano para a escravidão, ok? Então são os resultados dessa miscigenação, dessa mistura de raças. E depois vem onde é que o Brasil gosta mais de morar? Na região litorânea, por fatores históricos e econômicos, né? Então 90% da população brasileira mais ou menos mora nessa região litorânea, até 600 quilômetros depois do litoral. Depois, muito menos gente na região central do Brasil, na região norte. Então o brasileiro prefere morar nessa região mesmo, nessa área litorânea, não região. O estado mais populoso do Brasil é o Sudeste, né? A região mais populosa do Brasil, a região mais populosa do Brasil é a Sudeste. O estado mais populoso é São Paulo, retificando o que eu falei agora. Muito bem. Vamos ver mais uma coisa aqui. Falar sobre censo, né? A população brasileira é contada de 10 em 10 anos, não contou em 2020 por causa da pandemia, vai contar agora nesse segundo semestre. Estamos na casa dos 215 milhões de habitantes, certo? Deixa eu ver mais alguma coisa. A taxa de natalidade e mortalidade que resulta em crescimento vegetativo, certo? Como descobrir o crescimento vegetativo? Quantas pessoas nasceram nesse mês? Quantas morreram? Faz a conta. Nasceram 50, morreram 30. Então o crescimento vegetativo foi de 20, certo? Então a população cresceu 20 indivíduos nesse mês. A gente tem que descontar os que morreram. A taxa de fecundidade, saber quantos filhos tem por mulher. Ok, tudo isso nós aprendemos. A questão das imigrações, que é importante, porque ajuda a cidade a crescer também, aquele país a crescer. Geralmente migram, né, para melhorar a qualidade de vida, fugindo de guerras civis, fugindo da miséria, da seca, qualquer outra coisa. Em busca de trabalho, certo? Muito bem. Vamos passar mais um pouco, adiantando aqui mais um pouco. Uma coisa importante é a expectativa de vida do brasileiro, que vem crescendo cada vez mais, porque vem melhorando a qualidade de vida, os salários melhorando, o conhecimento vem melhorando, as mulheres vão diminuindo o número de nascimento, porque vai participando mais do mercado de trabalho, não é? Vem pensando mais nessa questão profissional e vem diminuindo o número de nascimento por mulher, por isso, certo? A taxa de natalidade, como se diz. Até chegar ao espaço urbano, que é o espaço da cidade, não é? Espaço rural, espaço do campo. Espaço urbano, espaço da cidade. Vamos falar um pouquinho sobre o município, que é toda a área onde tem parte urbana e parte rural. Vamos falar sobre as cidades e suas peculiaridades. Então, o processo de urbanização aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial. Antes disso, a população brasileira era mais no campo, era 90% no campo, 10% na cidade. Depois disso começou a inversão devagarinho, invertendo, estamos hoje quase com 90% na cidade e 10% no campo. Como aconteceu isso? Como aconteceu o surgimento das cidades? Primeiro, o ciclo do açúcar ajudou aquelas cidades a nascerem, não é? A surgirem na zona litorânea. Depois teve o ciclo do café, ciclo do ouro. Todas elas contribuíram para o início das cidades. Agora, o que fez as cidades incharem, crescerem, tornarem grandes metrópoles e tudo mais, foi a industrialização. Então, de fato, a industrialização é a principal razão do crescimento, do inchaço das grandes cidades. Ok? Vamos ver algumas coisinhas com relação à classificação das cidades. Como classificar as cidades? Primeiro, quanto à sua origem. A cidade pode ser espontânea ou planejada. Caruaru foi planejado ou foi espontâneo? Para você ter ideia. Foi espontâneo, né? Era uma fazendinha, dali foi crescendo e se tornou a cidade que nós temos hoje com 350 a 400 mil habitantes. Isso não quer dizer que não tenha bairro planejado. Tem sim. As Coabs são bairros planejados, essas casas da Caixa são bairros planejados, mas em regra geral a cidade surgiu espontaneamente.
uma ruazinha, 2 ruas, 3 ruas, até surgir a cidade. Planejada que começa do início, como Brasília, né? Tinha só o cerradão lá. O engenheiro, o arquiteto foi lá e planejou, deixou tudo direitinho. O engenheiro colocou, né, a mão da obra, chamou o povo para trabalhar e construiu Brasília, que é hoje nossa capital nacional. Muito bem. E quanto ao porte das cidades, ele pode ser dividido em cidades de porte pequena, média e grande. Pequena, até 100 mil habitantes. Média, de 100 mil a 500 mil. E grande, acima de 500 mil. Então, as grandes capitais do Brasil são cidades grandes, ok? Que vai acima de 500 mil. Recife já passou de 1 milhão. E Caruaru, onde se encontra? Média, porque tem 350 a 400 mil habitantes, então está entre 100 e 500 mil. Certo? Vamos mais adiante. E quanto à função urbana, o que é que movimenta financeiramente essa cidade? Como identificar as características principais dessa cidade? É o que gera dinheiro, basicamente. Então, se ela tem muita indústria, função urbana industrial. Se ela tem um comércio forte, função urbana comercial. Brasília, por exemplo, tem a função urbana política administrativa. Por quê? Porque lá está o centro administrativo do país, senadores, o presidente, né, os deputados federais, ok? Comercial, já falei, histórica, tem muita história ali, passada, aquelas cidades, né, com aquela estrutura do passado ainda, como Ouro Preto, como Olinda. Religiosa, se o fator principal ali é religioso, como Aparecida do Norte, lá em São Paulo, como Juazeiro do Norte, aqui no Ceará, que tem o Padre Cícero, daquela Romaria. Turística, tem aquele potencial turístico, né? Ok? Portuária, se tiver porto, como o caso de Recife, e outras mais. Muito bem, então basicamente é isso que nós vamos estudar nesses dois assuntos, né? Quanto à organização das cidades, regiões metropolitanas como Recife, tem Recife, tem Jabotão, tem Cabo, tem Paulista, tem Olinda, várias cidades, aquele conglomerado é uma região metropolitana que tem a capital do país. Tá ok? Deixa eu ver mais uma coisa. E a questão dos problemas urbanos, faltou falar, não foi, minha gente? Então tem o desemprego, tem problema de habitação, tem as questões ambientais, como a gente falou do Rio Pujuca, que está fedendo, né, minha gente? E a natureza que está sendo derrubada aí, ok? Tem a violência urbana, tem a poluição sonora, poluição, todo tipo, a desigualdade social, falta de mobilidade urbana, que é o trânsito, né, que não sai, que não tem facilidade de se locomover na cidade, ok? Pronto, basicamente é isso. Qualquer dúvida, volta o vídeo, escuta novamente. O segundo vídeo aí tá com verdadeiro e falso, vai lá, tira dúvida, para você tirar nota boa, tá bom, meus amores? Um abração para vocês, no coração. Quero ver vocês em agosto todos felizes e contentes, porque tiraram notas boas e recuperaram tudo, tá bom? Um abração, tchauzinho para vocês.